Vamos discutir agora o bloco dinheiro. Dinheiro, né? Orçamento, quanto vai sobrar, as desonerações, porque o governo resolveu criar uma camada dos intocáveis da República, né? Então, até quando se faz reforma administrativa no Brasil, a reforma administrativa no Brasil é feita para punir servidor pobre na prática. É nessa hora que alguns babacas falam assim, nossa, o Reinaldo não é mais liberal. Não, mas eu não sabia que você era liberal contra pobre. Você era liberal contra pobre? Eu não sabia, eu não era. Eu era liberal e sou, porque ainda acho que o liberalismo oferece oportunidade, né, de o Estado se comportando direito, né, criar condições para que as pessoas progridam e para nos livrar da pobreza. Ô, querido, você era liberal porque não gosta de pobre. Pois é, a gente não estava junto. Você ficou descobriu isso depois. Que pena. Porque eu acho o seguinte, que ser liberal contra pobre não é ser liberal, é ser canalha. É outra coisa. Você é liberal para garantir privilégio, é isso? Você é conservador para conservar iniquidades? Ou não, eu era conservador para conservar as instituições, para poder fazer mudanças. O meu liberalismo se volta para aquilo que eu acho que deve ser o papel do Estado, que é diferente do que a esquerda entende ser o papel do Estado. Mas, olha, sou radicalmente contra esse negócio de, ao aplicar uma medida, punir primeiro os pobres e deixar os nababos intocados. Mas eu sei, né? Você era um liberal porque queria deixar os nababos intocados. E aí vem me acusar de mudar de lado? Ah, não. Continuo do mesmo lado. Né? É que você odiava pobre e não tinha coragem de dizer. Agora você tem. Né? Porque é assim, eu vou falar tudo mesmo. Não é fala, é vômito. É isso. Então vamos falar aí do Alcolumbre, adiando a discussão sobre vetos, etc. Vamos, Reinaldo. O presidente do Senado cancelou a sessão do Congresso que pode derrubar o veto presidencial que impede a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas até o fim do ano que vem. A legislação em vigor, que estabelece regras para 17 setores da economia, vai só até o fim de 2020. A sessão, que já foi adiada mais de uma vez, estava marcada para ocorrer nesta quarta-feira. Líderes do Senado e da Câmara cobram há semanas, inclusive, por uma definição no assunto, mas o governo tem tentado negociar com outros parlamentares. Em entrevista ao jornal o Globo, Reinaldo, líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, disse que a decisão de cancelar está relacionada com o feriado prolongado. De acordo com ele, o assunto vai ser debatido sim na semana que vem. O Paulo Guedes está parecendo o Reinaldo Azevedo quando é largado no centro de alguma cidade, que eu sou uma pessoa completamente desorientada. Eu jamais poderia ser estrela daqueles filmes americanos que fala assim, sabe, aquela coisa 24 horas. Uhum. Ele foi pela saída leste. Eu não tenho nem noção, eu não sei nem onde é o norte. Como é que eu vou saber onde é o leste? Então, saída sudoeste. Porra, eu nunca sei onde eu tô. Né? Como diz a minha mulher, mesmo andando de carro, eu sempre pergunto, é a Vergueiro? Porque a Vergueira é muito longa, sempre se está na Vergueira. Então, assim, o Paulo Guedes na economia está parecendo o Reinaldo Azevedo largado no centro de qualquer cidade. Eu fico com aquele olhar perdido, assim, de que não sabe nem onde está. Isso. Igual eu, ele na economia, perdidaço. Não sabe o que fazer. Aqui, por exemplo, vai reonerar a folha? Reonera a folha, dá problema, porque aí as empresas dizem, bom, então vamos ter que demitir. Só que ao mesmo tempo, ele está querendo, não, eu quero desonerar a folha para valer e para sempre, mas aí eu quero o CPMF, que eu não quero chamar de rosa nem de cocô, na nossa brincadeira com a peça do Shakespeare, Romeu e Julieta. Eu quero chamar de CPMF, mas quero ter outro nome. Mas de igual perfume. Mas, então, não tem equação. E o Congresso vai votando meio assim, como a base também é uma coisa um pouco instável, porque ainda é. E como não tem um plano de voo, as negociações vão sendo feitas ad hoc. Não entendi, Reinaldo, é uma expressão latina, ad-H-O-C, ad hoc. Momento cultural. Vão sendo feitas com finalidade específica, para isso. Quando você faz um troço ad hoc, quer dizer que ele está descolado
de um plano maior. É sempre ali, na miudagem, na miudeza. Né? Entende? E os líderes? Os líderes partidários vão tentar encerrar nessa semana a negociação e bater o martelo sobre a derrubada do veto da prorrogação da desoneração. Parlamentares favoráveis a essa derrubada do veto avaliam que voltar a onerar as empresas no contexto da pandemia seria um estímulo a demissões, dificultando assim a retomada da economia e a geração de empregos. O assunto segue trancando a pauta do Congresso há mais de um mês. Então, se as pessoas soubessem para onde vão, tudo bem, mas como não sabem, né? Ó, meu filho, isso até com Moisés não deu certo. Quer dizer, depois acabou dando, mas teve bezerro de ouro no meio. O cara sobe lá no monte e não desce mais. E a gente não sabe para onde vai. Né? Aí, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, um novo Deus. Depois ele desce, dá um esporro geral e tal. Mas, de qualquer modo, ele era um predestinado, né? Falava diretamente com o Senhor. O Paulo Guedes, ele até pode achar que ele fala diretamente com o Senhor, mas não fala. Ele até pode achar que ele abre o mar, mas não abre. Que alguém grava em fogo na pedra as regras para ele, mas também é falso. Né? O Paulo Guedes está mais para as mágicas que o irmão do Moisés tentou fazer para o faraó do que para outra coisa. Né? Agora quem entende a Bíblia gostou disso. Depois quem não entendeu nada, procure. Porque também tem isso, né? Não dá para explicar tudo. Mas dá para dar algumas dicas. Agora sim, aqui eu gosto. Aqui é bom. Aqui é bom. Vamos falar com quem realmente manda. Né? A disputa por recursos do orçamento da União, Reinaldo, tem dividido cada vez mais integrantes do governo do presidente Bolsonaro. A queda de braço tem se tornado cada vez mais pública entre militares e civis que ocupam cargos na esplanada dos ministérios. Segundo o relato do jornal Folha de São Paulo, o assunto chegou ao WhatsApp da equipe ministerial. De acordo com a reportagem, apoiadores dos dois lados têm compartilhado notícias que reforçam a importância de cada setor. Por um lado, os civis pedem respeito ao teto de gastos e defendem a política liberal do ministro Paulo Guedes. Do outro, militares cobram a necessidade de manter os investimentos públicos. Desde o primeiro embate público em abril por causa do plano pró-Brasil, as divergências entre os grupos só têm aumentado. Na época, Guedes chegou a se ausentar da cerimônia do novo programa. O problema que nós vamos ver mais adiante é que os militares aí que estão vendo, eles são desenvolvimentistas. Não, eles são utilitaristas e corporativistas. Porque, na verdade, os intocáveis da República hoje são os militares, né? Veja o que aconteceu com os gastos com a defesa. Não ficaram maiores do que os da educação, mas ficaram muito perto. A reforma administrativa já nasce, nós vamos ver mais adiante, já nasce assim, não toquemos nos militares. Não toquemos nos militares, não toquemos na justiça, não toquemos no Congresso. A reforma administrativa, aqui pro tio aqui, Vamos falar mais uma coisa para incomodar? Hein? A reforma administrativa nasce não mexendo com quem vai votar a reforma e com quem vai julgar a votação. Ela nasce mexendo com aqueles que serão vítimas da votação e do julgamento. Pode até parecer que dá certo no curto prazo, mas eu garanto que não dá. Né? Ou você acha mesmo que a professorinha de Fim do Mundo do Sul é a responsável pelos gastos formidáveis do Estado brasileiro? E mais, e tem também anistia para Deus, né? Porque a máxima de Cristo, dai a César o que é de César, deixando claro, e tratava justamente de pagamento de impostos, né? Então a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus, e o reino de Deus é espiritual, o reino de César é deste mundo, então vá lá e arque com as suas obrigações com César, isto é, com o Estado, porque o meu reino é espiritual, como diria a nossa grande pastora, Flor de Lis, né?
Isso não vale. Quer ver como não vale? Um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. Segundo apurou o jornal O Estado de São Paulo, o valor da anistia seria de quase R$1 bilhão. O texto aguarda a sanção ou veto do presidente Bolsonaro, que tem na bancada evangélica um importante pilar político do governo. Ele tem até 11 de setembro para decidir se mantém ou não o benefício aos templos religiosos. Sabe por que isso é especialmente indecente? Porque as igrejas já têm imunidade tributária. É que aí são operações que foram consideradas fora da imunidade tributária das igrejas. Eu vou falar de novo. Elas já têm imunidade tributária. Essas são operações que foram consideradas fora daquilo que caracteriza a imunidade. E aí vai lá, não é perdoar uma dívida, porque não, é infração mesmo. 1 bilhão. E aí fica chato começar a pegar dinheiro, insisto, aí começa a ficar chato pegar dinheiro de pobre, começa a ficar desagradável esse negócio. Rapidamente, Justiça Militar, novos cargos? Pois é, Reinaldo, a Justiça Militar ignorou o impedimento da Lei Complementar 173 de contratação de novos servidores e incluiu a despesa na previsão do orçamento de 2021. Pretende criar 740 cargos. Informou que vai nomear 36 novos profissionais. Custarão R$2 milhões aos cofres públicos. Então, se com os milicos é assim, com a Justiça dos milicos também tem que ser, né? E rapidamente, 17, vamos... E aí eu tenho um recado aqui, vamos lá. Líderes de siglas de centro que são próximos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliam que, especialmente da briga entre ele e o ministro Paulo Guedes, o governo precisa ter cautela no trato com o deputado. Membros da casa, ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, avaliam que, se Maia pautasse hoje a medida provisória que estendeu o auxílio emergencial até o fim do ano por R$300, a tendência seria o Congresso dobrar, aumentar o valor para R$600. Isso. Se ele segurar a medida, como que é o governo, e deixá-la perder a validade, o que vai ocorrer quando terminarem os pagamentos, a União aí não teria custo extra. Exato, fica aquilo que está mesmo, porque pronto, vai e se esgota. O Maia, a gente sabe, ali entrou em rota de colisão mesmo clichêzão, mas entrou com o Guedes, né? Então estão deixando o homem quieto. Né? Realmente é prudente, né? Porque o Guedes comprou briga sem ter como sustentar a briga. É meio típico de certo perfil.